Oi, gente. Pois é, nós vamos falar sobre o dia que nós dois conhecemos o Gregório do Vivier. É um dia meio curioso que a gente foi no Teatro Castro Alves, não é, Deborazina? Uhum. Ou Débora. Não, o pessoal já me conhece, eu já apareci aqui em alguns vídeos alguns vídeos antigos. Acho que você já soltou essa em outros momentos. Mas não tem problema. Bem, se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina, ela é Débora Brito Meirelles Jacobina. Uhum. E tem links das nossas redes sociais, nosso apoia-se no comentário fixado, assim como outras informações, né? E-mail, essas coisas. Bem, a gente foi ver uma peça que é um monólogo do Gregório do Vivier. E para começo de conversa, assim, o Gregório ele já tinha feito uma enorme gentileza antes mesmo que a gente chegasse lá, porque eu tinha dito para o Fernando Daflon, que muitos que acompanham o canal sabem que é uma pessoa que me ajuda muito aqui no canal, uma pessoa que eu tenho um agradecimento assim gigantesco, né? O Fernando, quando eu for escrever um livro sobre a história do canal, tem um capítulo lá guardado para o Fernando. E o Fernando conhece o Gregório, né, e mandou para ele mensagem dizendo que a gente ia estar lá para assistir, para prestigiar a peça dele, em que ele é, enfim, um dos escritores, tem um diretor, né, e ele é o ator, é o monólogo dele, né? Claro que tem outras pessoas envolvidas, mas assim, tem muita força a presença dele. E nós fomos lá, assistimos, a gente vai comentar um pouco sobre a peça também. E o Gregório já tinha oferecido deixar os ingressos pra gente, mas Débora já tinha comprado os ingressos. Assim que eu vi anunciando, eu já tinha comprado logo para garantir o lugar. Porque nós gostamos muito dele, né? A gente gosta muito do trabalho de Gregório. O Greg News, assim, é um dos programas, assim, quando o Greg News fica muito tempo fora do ar, a Débora vira pra mim de noite e diz assim, não tem Greg News, né? Eu adoro. E a gente assiste antes de dormir, enfim, é um dos nossos programas políticos favoritos, se não é talvez o nosso programa político desse tipo que a gente realmente mais esse formato, mais né? gosta, sem dúvida, bacana, sem dúvida. E eu pensei em arriscar no final da apresentação em dizer que, olha, eu sei que o Fernando Daflon conhece você, Gregório, e falar com as pessoas de lá, será que a gente não poderia conhecer pela primeira vez o Gregório do Vivier e dar um oi, enfim. E aí o pessoal da equipe perguntou, ele autorizou. Pô, ele jogou e colou. E aí outras pessoas também participaram desse movimento de querer conhecer o Gregório. Tinha um rapaz que era escritor, que queria oferecer o livro pra ele, foi bem bacana. E aí a gente ficou lá esperando, depois dele tomar um banho, ele desceu e foi super gentil com a gente. Muito fofo, muito educado, gente. Ele foi assim, de uma educação, de uma gentileza. Eu fiquei... O grau de fãs aumentou. Eu já gostava do trabalho dele, eu já gostava dessa formatação. Eu, na verdade, já acompanho o Gregório desde o tempo do comecinho do Porta dos Fundos. Lá atrás, assim, 2012, 2013, quando eu conheci, eu acho que eles já faziam o trabalho no Porta dos Fundos. Eu comecei a acompanhar, acredito que a partir de 2013, salvo engano. Mas eu gosto muito dele e do trabalho em si. E hoje nossa, eu me apaixonei. Ele é muito fofo, gente. Ele foi muito gentil, ele foi muito doce. Ele passou a imagem de uma pessoa muito simples, muito tranquila. Uma coisa que me mexeu comigo foi quando a gente conversou sobre... Eu não me lembro como é que começou isso, mas a gente tocou no assunto de Bernie Sanders e tal, e ele demonstrou a tristeza dele, a irritação dele, e o sentimento que ele demonstrou naquele momento foi muito parecido com o meu, que vocês inclusive viram aqui no canal. Eu não dormi naquela noite, fiquei pé Ele da sentiu vida. Algo semelhante, ele externou assim, a gente sentia a emoção dele até no retomar o assunto. Que eu já estava mais até tranquilo, só lembrando. Na hora que eles lembraram do assunto, a emoção veio e os dois, né, e tiveram uma emoção muito parecida, né? E eu até agradeci a Gregório, isso é absolutamente genuíno, e agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a peça em si, embora a gente não vai evitar spoilers. Claro, A gente quer que as pessoas assistam, que esse negócio de coronavírus passe, que a peça volte a ficar em cartaz e que as pessoas assistam a peça. Não vamos aqui querer estragar a experiência para ninguém. Mas eu falei para ele que realmente o que ele fez com essa história, que ele tá retomando um mito grego e, enfim, Sísifo, e reinventando esse mito, né? A peça é uma reinvenção do mito
para o tempo atual. Que o que ele fez com essa reinvenção do mito para refletir sobre a nossa realidade, refletir sobre o obscurantismo, o autoritarismo, a refletir sobre essa vida, às vezes, que parece sem sentido, que o sentido é algo que a gente constrói. A peça meio que me deu... Meio não, me deu uma levantada. Porque vocês sabem que eu ando muito triste com tudo que está acontecendo. Essa tristeza minha com a política vem desde as primárias de 2016, né, quando Bernie perde para Hillary com roubalheira. Hillary tem muita roubalheira para poder ganhar de Bernie. Aí no Brasil, Bolsonaro é eleito, então a gente leva assim, uma pancada terrível. Teve o golpe jurídico parlamentar, Bernie... Aí teve Bolsonaro ser eleito, teve primeiro Trump ser eleito, quer dizer, lá na Inglaterra, Jeremy Corbyn, que é uma pessoa que eu gosto muito, perder também recentemente para o Boris Johnson, que é o Trump lá da Inglaterra. Nós estamos numa espécie de inferno astral político, é uma coisa assim horrorosa. E eu estava meio que precisando de alguma coisa que me fizesse... levantar um pouco mais. Eu antes tinha pego frases do meu próprio livro, A Nova Máquina do Tempo, para fazer aquele vídeo que sempre há pelo que mudar, pelo que sonhar. Isso daí eu usei na minha própria história um pouco para me levantar, mas eu acho que a fala do Gregório, a peça, assim, a reflexão que ele fez e a gente perceber que isso é um tempo e que isso pode ter consequências terríveis e que tem uma história muito longa disso, mas que isso também pode passar e que a gente vai continuar lutando e tudo mais. Eu acho que foram elementos que eu tirei, embora eu acho que essa apresentação, não sei se Débora concorda, e agora quero ouvir Débora, que ela é uma apresentação assim, muito aberta a muitas interpretações possíveis. Né? Eu gostei dessa... Assim, quando você falou, inclusive ele falou para o próprio Gregório, né? Ele chegou para Gregório e falou: pô, cara, eu te agradeço porque, embora eu reconheça que você abordou temas muito pesados, você me deu esse ânimo. Eu tô me sentindo renovado, tô me sentindo melhor após a sua apresentação, pela abordagem. E é justamente isso, ele dá essa margem para diversos entendimentos. Uma mesma cena, uma cena dá essa possibilidade. Entendeu? Então, assim, eu também acho que fica... Até porque não é uma historinha, né? Por exemplo, a gente vai até gravar também sobre A Cor Púrpura, um vídeo que a gente vai soltar na sequência, ou não sei se antes ou depois desse, mas enfim. A Cor Púrpura, baseado num livro, existe uma história, tem um enredo, né? Tem um roteiro, começo, meio, fim. Claro, a partir de todos aqueles movimentos, da dinâmica dos personagens, você reflete, você pensa, tudo aquilo te induz ao pensamento, é um tipo de construção com personagens mais claros. E no caso do... E ali, embora existam alguns personagens, a gente sente que tem a história, inclusive, de um xará meu, André, que aparece, mas claramente um monólogo para provocar a pessoa a reflexão. E a reflexões diferentes. Sim. Não são todas as reflexões iguais. O que eu quero dizer assim é que uma mesma cena de um mesmo personagem, aqueles mesmos movimentos, em mim podem despertar algo e nele despertar outra sensação. Isso em qualquer obra de arte, mas no caso da Cor Púrpura, ela é mais fechada do que essa. Essa é mais aberta. A Cor Púrpura, assim como outras obras mais fechadas, mais redondinhas, digamos assim, né, que tem o começo, meio, fim, ela já sabe o que ela vai induzir, né? O autor, eu acho que... Tem uma coisa mais intencional. Isso, o autor, ele sabe o que vai provocar nas pessoas, né? Quais as reações ele espera, né? Ainda que não seja intencional, né? Eu penso que talvez não seja intencional, mas ele sabe o que ele vai provocar aquilo. Agora... E pelo menos assim, sabe que quando a pessoa terminar de ver aquela história, vai saber exatamente o que é que cada personagem fez, o que é que cada personagem... É um tipo de interação. E o que eu achei interessante, eu não tenho tanta experiência de assistir monólogos, não é? Mas o que eu achei interessante na apresentação do Gregório é que eu vi em alguns momentos início, meio e fim, mas não contando uma história totalmente linear. Não é linear, não. É início, meio e fim de uma reflexão
sobre a vida, reflexão sobre o que é viver, reflexão sobre... Não, ele amarra. Sobre o... Exato. Ele amarra. Reflexão sobre o que está se passando no nosso mundo. E tem alguns momentos, não muitos, mas existem alguns momentos claros, pelo menos para mim, que ele deixa transparecer uma intencionalidade um pouco maior. Talvez o maior desses momentos é um momento que ele faz uma crítica e eu não vou dizer como ele faz, porque é imagem. É spoiler imagem, também, é spoiler. Mas ele faz uma crítica ao momento atual do Brasil. E é muito emocionante, eu diria. Tem um momento engraçado nessa crítica e tem um outro momento que é um pouco depois. É porque é o traje cômico. Eu gostei também, porque o Gregório, ele brinca com o traje cômico. Aí você ri, aí depois você para, meu Deus, que merda, não acredito. Coisa terrível. Né, porque é um absurdo, nossa história é cheia de tragédias. Exatamente. Tragédias horrorosas e que vão sendo renovadas. Assim, a gente mal se recuperou de uma tragédia, vem outra. 2 semanas depois vem outra e a gente diz, poxa, tem que botar no rol das tragédias, no rol das violências, no rol da opressão, no rol dessa história que é uma história de muito autoritarismo, de muita opressão, de muita violência, principalmente contra minorias, né? Uhum. E que pessoas como o Gregório, pessoas, quero crer, eu, você e boa parte do nosso público, nós diariamente estamos tentando enfrentar e tentando combater a ignorância, esse tipo de coisa. O obscurantismo. A gente estava conversando, eu estava conversando até com um rapaz, o escritor que tava, porque assim, ele chegou, ele foi atender as pessoas, né, não tinha muitas pessoas, né, mas ele atendeu todo mundo que foi lá. No teatro estava cheio. Não, o teatro estava lotado. Mas poucas foram falar com ele depois. O camarim, nem todos foram, né, É. até porque inicialmente... Havia expectativa que ele não, que talvez não pudesse por causa receber. do coronavírus. Isso, ainda tem isso, né, gente? A gente está vivendo um momento muito delicado, né? Então, isso aumenta até a gentileza dele, porque ele receber a gente nesse contexto é até mais significativo. Sem dúvida. Então foi isso, não é? A gente teve essa oportunidade maravilhosa de conversar nos bastidores com o Gregório, junto com essas outras pessoas que lá estavam. Tinha esse que a Débora lembrou, que tinha um livro que também foi conversar com o Gregório. Ele trabalha com sátira política, né? Quem sabe futuramente a gente até encontra por aí no canal e tal. Ele que é daqui de Salvador, né? E dizer que foi uma grande honra para mim, um grande prazer de conhecer o Gregório e dizer para o Gregório, eu acho que Débora concorda comigo, que se no futuro ele tiver a possibilidade, disponibilidade de ter uma conversa com a gente aqui no canal um pouco mais longa, para o nosso público seria ouvir, muito bom. Seria uma grande honra para a gente ter essa possibilidade, a admiração da gente pelo trabalho do Gregório no Porta dos Fundos, no Greg News, em todos os outros espaços, é muito grande. E agora a gente pode dizer que também admira o trabalho dele como ator de teatro, né? Como realizando um monólogo, né? Eu gostei também dessa perspectiva, que eu desconhecia esse lado, essa versatilidade de Gregório. Porque eu estava acostumada a ver o Gregório naquele... Comediante. Isso. Comediante de política. O Gregório comediante no Porta dos Fundos, fazendo aquelas críticas ferrenhas, mas como um ator, como um comediante mesmo. Porque mesmo o Greg News, ele tá mais para o Jô Soares, que dá aquela... Claro, tem um estilo diferente, né? São perfis diferentes, mas é aquele apresentador que faz a piadinha e que te induz a essa reflexão, faz aquela crítica. E no caso do Porta dos Fundos tem um contexto mais escrachado e tudo, mas que também não deixa de botar... Tem crítica social. Tem a crítica social, não deixa de botar o dedo na ferida, digamos assim. Mas eu não conhecia esse lado dramático, né? Porque existem alguns momentos em que você, porra, que soco no estômago isso que ele falou. E me pareceu... Momentos claramente sérios. Sim, claramente sérios. E essa versatilidade de Gregório me pareceu tão nova. Embora agora, né, pensando, né, melhor, eu percebo que não. Ele já devia, assim. Eu aqui talvez não tenha tido a capacidade de perceber. Ou talvez né? É o tipo da mídia também. Também. Porque no teatro. Outra coisa, ele é mímico. Eu não sabia, gente. Gregório é mímico. Ele usou muito corpo. É muito corpo. E muito bem. E mostrou um controle físico. Né? Sim, da coisa domínio, das artes plásticas. Ele tem um domínio do corporal. Nossa, muito. Artes cênicas, desculpa. Sim, da arte cênica, dele ter capacidade de
de se mover. Eu teve momentos que eu digo pra Ele vocês... tem muito controle do corpo. Que eu fiquei preocupado com ele. Ele, velho, cuidado ali. Eu quase digo, não, o caminho não é ali, não. Não, ele dá tem um controle do corpo dele, dos movimentos dele. Realmente, eu não conhecia esse lado de Gregório. Como eu repito, ele talvez ele já fosse assim, o formato é diferente, como o André bem colocou, ou talvez eu também não tivesse tido a percepção ao ver o Gregório no Porta dos Fundos, e talvez a minha visão fosse mais limítrofe mesmo, assim, uma coisa mais... Eu acho que tem muito a ver com o espaço, né? Eu acho que ele mostra o talento dele no Porta dos Fundos de várias formas, mas o monólogo mostra uma outra dimensão, um outro lado desse talento como ator. Sim. Né? Enfim, eu gostei muito. Enfim, gostamos muito e recomendamos para as pessoas. Não é uma coisa para refletir, para pensar. Sim, nem todos vão entender. Talvez algumas pessoas tenham... ser humano é aquela coisa, né? A pessoa tem que estar aberta a uma coisa diferente, mas enfim, nós gostamos muito e, enfim, agradeço a recepção que ele fez nos bastidores pra gente. Sim, e a gentileza muito grande que ele teve com a gente e com as outras pessoas que lá estavam. Enfim, é isso, gente. Agradeço a Débora pela participação aqui no vídeo. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.